assunto extremamente polêmico, né? É um assunto polêmico. Aliás, o que não é polêmico nas nossas lives, né? Não é verdade, doutor? A gente sempre pronto para enfrentar uma boa briga em nome da saúde das pessoas, não é isso? O doutor se preparou para essa live. Acredito que, arrisco dizer que nos últimos 45 anos de profissão, o senhor se preparou para... Vem me preparando para hoje à noite. Exato. Preparem-se, vocês que estão aí nos acompanhando, já vão dando o seu joinha, colocando o seu comentário, porque o Dr. Lair se propôs hoje a revelar talvez as fake news mais antigas sobre a cardiologia, não é isso, doutor? Sobre a questão do coração. As grandes mentiras sobre colesterol, sobre gorduras, sobre óleos poliinsaturados. Certo. Se você, por um acaso, se preocupa com o seu coração, se você já foi orientado a ter uma preocupação com a sua saúde cardíaca, com a sua pressão, né? Se você conhece alguém que você gosta, que precisa cuidar do coração e está em tratamento para o coração, compartilhe essa live e fique aqui conosco, porque o Dr. Lair hoje veio para derrubar as 3 maiores mentiras que afetam o seu coração, certo? Certo. Eu gostaria de começar com o seguinte. O lobo mau vai continuar sendo mau se você continuar escutando só a versão do Chapeuzinho Vermelho. Se você escutar só essa versão, o lobo mau vai continuar mau. Você escutou a versão do colesterol desde que você nasceu. Essa história é muito antiga. Mas os pesquisadores que se dedicam a vida a isso, nenhum deles concorda com o que está acontecendo aí. E eu sei da minha responsabilidade, eu sei que tudo que eu estou falando aqui está sendo anotado por muita gente e estou preparado para me defender, inclusive juridicamente, se for o caso, porque tenho todo o embasamento científico para fazer isso. Então, de modo que à medida que eu vou falando, você pode ir checando, porque eu sei da minha reputação e eu cuido muito bem dela. Cuida muito bem da reputação e também da saúde das pessoas, porque talvez, né, doutor, quem está nos assistindo, está todo mundo dando boa noite para o senhor, todo mundo muito feliz com a presença aqui do senhor. Olá, Antônio, todo mundo aqui já se manifestando, porque... o fato, né, doutor, que eu já escutei o senhor dizendo do que pior do que não ter um mapa é ter um mapa errado, né? É verdade. O fato é que as pessoas, elas nos últimos tempos, têm sido bombardeadas com informações que a ciência cada vez deixa mais evidente de que são informações erradas, né, doutor? Que estão guiando para um caminho errado, é isso, doutor? Vamos começar lá atrás. Em 1784, foi identificado colesterol. Colesterol. Por que chama colesterol? Porque é um esterol que foi encontrado na bile, ou bilis, os dois nomes estão certos. É um cole, vem de bile. Colesterol, esterol. É um álcool policíclico de 27 carbonos que foi encontrado na bile. Isso foi chamado de colesterol. Quase 100 anos depois, em 1870, o Dr. Rudolf Virchow, um grande patologista alemão, ele descobriu que na placa aterosclerótica havia colesterol. Não quer dizer nada. O colesterol podia estar lá para defender a placa. Nós não sabemos. O bombeiro, quando tem um incêndio, você encontra o bombeiro lá. Não é o bombeiro que causou o incêndio, ele foi lá para salvar, que é o que o colesterol faz. Em 1912, um cientista russo chamado Anitkov, ele deu colesterol para coelhos e para galinhas. E tanto os coelhos quanto as galinhas desenvolveram aterosclerose. Coelho e galinha não são carnívoros. Não são herbívoros, só come planta. Colesterol é uma estrutura animal. Não existe colesterol em nenhuma planta. Nenhum do gênero do reino vegetal tem colesterol. Então foi dado um alimento, como foi dado, por exemplo, farelo de osso para as vacas na Inglaterra, e as vacas desenvolveram a doença da vaca louca, exatamente a mesma coisa. Então foi desenvolvido a aterosclerose nos coelhos
e nas galinhas. Isso foi publicado. O próprio Anitkov, anos depois, mostrou que quando ele fez isso em ratos, ele não conseguiu a mesma coisa. Ele só conseguia aquilo em coelho e em galinha, em animais herbívoros. Mas já era tarde demais, a história já tinha pego, e aí em 1925 foi demonstrado que o colesterol do corpo é o corpo que faz. O colesterol é um nutriente tão importante para o corpo que ele não delega para a dieta, ele mesmo fabrica. Quer dizer, 85%, 90% do seu colesterol, ele é fabricado pelo próprio corpo. Tanto é que a absorção do colesterol, se você ingerir colesterol, é muito pequena. E aí começam os desvios, que foram muito grandes. Se você conversa até com um profissional de saúde, ele vai dizer para você que colesterol é uma gordura, o que não é verdade. Colesterol nunca foi gordura. Colesterol é um lipídio. Toda gordura é lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. Vou falar de novo. Toda gordura é lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. Colesterol nunca foi lipídio. Segundo, colesterol é produzido a partir do acetil-CoA, que pode advir tanto do carboidrato, quanto da proteína, quanto da gordura. Mas no caso do corpo, é muito mais do carboidrato. Então, se você está com seu colesterol alto, a não ser que tenha uma patologia, você tem, por exemplo, tem hipotiroidismo, que é a principal causa de colesterol alto, e você quer baixar esse colesterol, o que você tem que fazer não é cortar gordura. O que você tem que fazer é cortar carboidrato, porque a principal fonte de produção de colesterol, principalmente no fígado, a partir de acetil-CoA, é carboidrato na dieta. Então, todo mundo que reduz carboidrato na dieta, automaticamente tem uma queda no colesterol. Certo, doutor. Acho muito importante o senhor começar a esclarecer sobre o colesterol, né? Porque existe hoje uma fobia muito grande, né? Você fala que a pessoa que ela tem o colesterol elevado e ela já se imagina infartando imediatamente, não é isso, doutor? Eu acho que seria uma sacanagem cósmica se isso acontecesse, desculpe o termo. Porque o colesterol é um nutriente que está na membrana de todas as células do corpo. 100 trilhões de células. Ele está na bainha de mielina que encapa os nervos. 25% do nosso colesterol está no cérebro, que ocupa, é só 2 quilos de peso, 2% do peso do corpo, tem 25% do colesterol. O colesterol é o precursor de todos os hormônios esteroidais. O colesterol é precursor da vitamina D3. O colesterol é precursor da formação da bile. O colesterol é importante no sistema imune. Se você começa a analisar, você começa a ver que o colesterol está no sistema endócrino, ele está no sistema imune, ele está no sistema nervoso. Você acha que um criador com toda a inteligência, ele vai colocar uma coisa que prejudica em todos os lugares, em todas as células? Você está questionando o processo evolutivo. Então, isso é um nutriente importante. A hipótese, nunca deixou de ser uma hipótese, de que o colesterol causaria problema cardíaco, isso foi uma hipótese, isso nunca foi comprovado. Eu quero que você entenda isso. Os estudos que são apresentados são estudo coorte, C-O-O-R-T-E. O que é um estudo coorte? É um estudo de observação, de correlação. Olha só, nos últimos 20 anos, o diabetes dobrou no mundo. Nos últimos 20 anos, a venda de tênis dobrou no mundo. Você está querendo me dizer que usar tênis causa diabetes? Não, claro que não tem nada a ver. Tem uma correlação entre a venda de tênis e diabetes? Tem. Tem uma causação? Não, não tem causa. Não tem causalidade. A palavra causação também existe no dicionário. Não tem causação, não tem causalidade. Então, os estudos que tem mostrando, eles mostram correlação, como mostra que o aumento da venda de tênis correlaciona com o aumento de diabetes. Mas isso tem que ser entendido, que correlação não é
causação. Todo incêndio tem bombeiro, sabia? Você vai me dizer, então, que o bombeiro causa incêndio? Claro que não. O bombeiro vai lá para salvar o incêndio. O colesterol vai lá para salvar também. Ele tem uma finalidade dessa. A finalidade dele é muito nobre. Tá certo, doutor. As pessoas estão se manifestando aqui, estão um pouco impressionadas com essa informação sobre o colesterol, né? E é para estar mesmo, porque essa lavagem cerebral existe há muitos anos, entendeu? Há muitos anos. Eu acredito que as pessoas são doutrinadas a... Isso começou em 1953 com Ansel Keys, essa história de colesterol e de gordura saturada, que nós vamos poder discutir aqui também, que é outro mito. Que eu desafio você de novo a me achar um trabalho mostrando que gordura saturada dá problema cardíaco. Eles tentaram isso com vários estudos. Eles tentaram isso com o estudo de Honolulu, tentaram isso com o estudo de Porto Rico, tentaram isso com o estudo de Chicago, e o grupo de colaboração Cochrane, que faz as revisões sistemáticas, fez um trabalho enorme de revisão, de meta-análise, e chegou à conclusão que também não existe causalidade entre gordura saturada e doença cardiovascular. Mas a maioria dos médicos continua acreditando nesse dogma. Eu desafio aqui você me mostrar um trabalho científico de causalidade, não de correlação. Correlação eu te mostro que aumento de venda de tênis causa diabetes. Isso é correlação. Eu estou falando de causação, de causalidade. Não existe. Foi uma hipótese também equivocada. Doutor, o senhor aqui está derrubando o mito do colesterol, começando, né? Porque ainda temos um longo caminho aqui nessa aula online que o senhor está dando. O senhor está derrubando o mito do colesterol, o senhor está derrubando o mito da gordura. Porém, é fato que 4 em cada 10 pessoas que estão nos assistindo vão morrer por conta de uma doença no coração. Sim, é verdade. E continua sendo assim nos últimos 40 anos. Não há mudança no cenário. Não há mudança no cenário. A doença cardiovascular continua sendo a principal causa de morte. Mas isso não foi sempre assim. Quero que você saiba disso. Isso começou, a primeira descrição de um infarto agudo do miocárdio por oclusão da coronária ocorreu em 1912 nos Estados Unidos. O Dr. James B. Herrick era um médico famosíssimo, também da região de Chicago, e esse indivíduo fez a primeira descrição, publicou o primeiro trabalho, dizendo que havia uma coisa chamada infarto agudo do miocárdio, que era raríssimo naquela época, e que era causado por uma oclusão coronariana. O trabalho dele teve muito pouco impacto, ninguém deu bola. 3, 4 anos depois, republicou, já com mais casos, mostrando isso, e isso começou a aparecer nos Estados Unidos e no mundo. Em 1930, 3.000 pessoas nos Estados Unidos morreram de infarto no miocárdio. Em 1960, 30 anos depois, 300.000 morreram de infarto no miocárdio. Você que está aí me assistindo, você deve estar pensando o seguinte: o que causou isso? O que causou não existir praticamente, ser uma coisa raríssima, para ser a principal causa de morte nos Estados Unidos e em todos os países industrializados? 2 fatores vão contar. Deixa eu começar com o primeiro. Em 1910, foi criada uma tecnologia francesa chamada hidrogenação, onde você pegava um ácido graxo poliinsaturado, você hidrogenava ele a alta temperatura, com catalisadores, etc., e isso aumentava o tempo na gôndola. Então, um óleo vegetal poliinsaturado, que estragaria em 10 dias, ele agora pode ficar 1 ano na gôndola do supermercado, que ele não estraga. No momento que essa tecnologia francesa foi criada, da hidrogenação, na produção de gordura trans, a Procter & Gamble nos Estados Unidos lançou em 1911, 1 ano depois, o Crisco, que é o óleo cristalizado de algodão. No lançamento do Crisco, usando a tecnologia da hidrogenação parcial, que hoje nós sabemos que produz gordura trans,
que é um antinutriente, para lançar isso, eles tiveram que falar mal do resto. Então eles fizeram uma campanha enorme contra a gordura animal, que a sua avó cozinhava, usava o toucinho de porco ou de boi para cozinhar e tinha muita saúde, obrigado. E fizeram uma campanha enorme contra os óleos tropicais, entre eles o óleo de coco. Então o óleo de coco, a banha suína, o toucinho bovino, que era o que se cozinhava as comidas na época, foi banido, porque agora chegou essa novidade, que é o Crisco, que é o óleo de algodão cristalizado, usando a hidrogenação parcial. Passaram-se muitos anos para a gente descobrir que isso, na realidade, era um veneno, porque a hidrogenação parcial cria uma gordura chamada trans, e essa gordura trans, eu vou fazer uma analogia aqui para ficar fácil para você, é como se você colocasse uma coisa de plástico na sua cabeça, amarrasse no pescoço e pedisse você para respirar. Você não conseguiria respirar, você ia morrer sufocado. A gordura trans entra na membrana da célula e sufoca a célula. Estou simplificando o processo. Então, é um antinutriente. Tá? Hoje nós sabemos, ela está sendo banida em vários lugares, no Canadá, nos Estados Unidos, inclusive já tem no Brasil regras para gordura trans. Esse foi o primeiro problema. Aí começaram a aparecer os infartos. O segundo problema foi o aumento no consumo de açúcar. Pra você ter uma ideia, em 1700, os Estados Unidos consumia 2 quilos de açúcar por pessoa por ano. Em 2010, os Estados Unidos estavam consumindo 80 quilos de açúcar por pessoa por ano no estado do Mississippi, que é o pior deles, de comer açúcar. Então, aumentou 40 vezes. 40 vezes. Isso representa um aumento de 4.000%. Então, o organismo também não está dando conta desse aumento de açúcar. Então, você juntou o aumento do açúcar com o aumento do óleo vegetal poliinsaturado, que você compra no supermercado e leva para cozinhar, achando que você está levando um óleo saudável, diferente do que a sua avó cozinhava. Então, quando você combina essas duas coisas, o óleo poliinsaturado, hidrogenado parcial, para não estragar na gôndola, e o açúcar, essa quantidade absurda de açúcar, o que aconteceu? Com isso, começaram a aparecer cada vez mais os infartos, e por volta de 1950, de 1960, surgiu como principal causa de morte. Doutor, então, e todo esse conhecimento que o senhor está falando aqui, ele de forma clara e tão evidente assim, o senhor é um dos únicos que fala, né? Porque o açúcar, ele só começa a ser responsabilizado muito recentemente, não é isso, doutor? Na área do açúcar, eu conheço vários brasileiros que estão carregando a mesma bandeira, inclusive alunos e ex-alunos meus. Na área do óleo poliinsaturado, já é menor o número, porque essa informação é, inclusive, um pouco mais recente, das gorduras trans e etc. E o grande problema é que você conversa com um profissional de saúde, ele fala assim, o perigo é gordura saturada. Não é verdade. A gordura saturada, ela não pode ficar trans. Então, isso é aquela que você tem que cozinhar, é aquela que você tem que fritar, é aquela que você tem que assar. Porque ela não vira trans. E ela não tem o que oxidar, porque ela já é saturada. Mas é um problema muito sério isso aí, nós vamos poder discutir isso aqui. Sabe o que eu queria propor para o senhor? Porque isso é uma dúvida que apareceu aqui, mas que sempre comentam comigo. É assim, tudo bem. A causa primária, né, de você ter um infarto, o açúcar, ainda que eu admita que seja o óleo, tudo bem. Mas a cardiologia se desenvolveu muito. A gente tem medicamento de ponta, a gente tem cirurgia, a gente tem o stent, tem um monte de artefatos da cirurgia. Então hoje eu posso me considerar que eu estou mais protegido porque eu tenho a tecnologia ao meu favor. O que o doutor Laí responde para quem pensa dessa forma, doutor? Eu digo o seguinte, que o melhor tratamento para uma doença é não adquiri-la.
Não existe nada melhor do ponto de doença do que não adquiri-la. E o que você tem que fazer é não adquirir a doença. O foco tem que ser aí. Porque senão o país vai quebrar com a saúde, entendeu? Não dá conta, não tem jeito. Deixa eu discutir um pouquinho com você aqui sobre a estatística da história. Porque você vai dizer assim, mas existem remédios cardiológicos que melhoram o quadro do infarto. Eu digo, depende do que você está falando. O infarto agudo, sim, existem coisas muito interessantes. A medicina aguda, ela é muito boa. Se eu quebrar uma perna, eu quero ir para o hospital, entendeu? Se eu tiver uma septicemia, eu quero ir para o hospital. Se eu tiver um infarto agudo do miocárdio, eu quero ir para o hospital. Isso é muito bom. Mas no que diz respeito à doença crônica, a história é muito diferente. Então você vai dizer assim, mas os profissionais de saúde mostram para mim trabalhos publicados mostrando que, por exemplo, a estatina reduz. Então você vai me permitir, eu vou fazer um parênteses aqui e vou começar a discutir com você um pouquinho sobre estatística. Para a gente fazer isso, eu vou preparar o seu cérebro. Primeiro eu vou lhe fazer uma pergunta, escuta com carinho. Você prefere 90% do que está atrás da porta A ou 10% do que está atrás da porta B? Que resposta você me daria se eu lhe perguntasse se você prefere 90% do dinheiro que está atrás da porta A ou 10% do dinheiro que está atrás da porta B? Você vai dizer para mim assim, eu não posso decidir porque eu não conheço o valor absoluto. Pode ter muito menos dinheiro na porta A, que 90% não significa em nada, e pode ter muito mais dinheiro na porta B, atrás da porta B, e 10% significa muito mais. Não é esse seu raciocínio? É o meu também. Deixa eu lhe dar uma segunda dica antes da gente entrar na estatística propriamente dita. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu tenho uma varinha de condão que pode dobrar a sua chance de ganhar na loteria. Eu posso te vender ela. Você está interessado? Se a sua chance de ganhar na loteria é 1 em 10 milhões, essa varinha vai dobrar a sua chance. Você vai para 1 em 5 milhões. Você acha que mudou alguma coisa? Não. Você vai dizer, você vai me desculpar, se a chance minha era de 1 em 10 milhões, agora é de 1 em 5 milhões, eu continuo com o problema. Eu não vou ganhar na loteria. Apesar de eu ter dobrado a sua chance de ganhar. Continuou sendo irrelevante, você concorda? Tá bom. Agora vamos para o que interessa. O maior risco de ter infarto do miocárdio é já ter tido um. Quem tem o primeiro tem mais chance de ter o segundo do que quem nunca teve ter o primeiro. Esse reinfarto nós chamamos de prevenção secundária. Quando você nunca teve infarto, a gente faz uma prevenção primária. Quando você já teve infarto, que é o problema mais sério, porque você é o maior candidato para ter de novo, e se já teve o segundo, é o maior candidato ainda para ter o terceiro, nós vamos fazer uma prevenção secundária. Então vamos imaginar o seguinte, eu vou pegar 200 pacientes infartados, que já tiveram o primeiro infarto. Eu vou randomizá-los, duplo cego, placebo, do jeito que a ciência manda. E um grupo placebo, 100 pacientes. E um grupo tratado com a droga X, 100 pacientes. E eu vou acompanhar, vou fazer o follow-up desses 200 pacientes, 100 no grupo placebo e 100 tomando a droga X, por 12 meses, por um ano. No final de um ano, no grupo placebo, morreram 2 pacientes. E no grupo tratado com a droga X, morreu um paciente. Ora, se é 2 em 100, é 2%. Se é 1 em 100, é 1%. Então, quanto que essa droga interferiu aqui? 2 menos 1, 1%. Mas se eu disser para você que ela reduziu a mortalidade em 50%, eu não estou falando mentira, concorda? Porque de 2 para 1 é 50%. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque quando eu falo 1% de redução, que é 2 menos 1, eu estou te dizendo que eu preciso tratar 100 pacientes para um se beneficiar. Eu pergunto para você, você estaria interessado em tomar um remédio
que 100 pacientes tomam e só um se beneficia, e os outros vão gastar dinheiro e ter os efeitos colaterais, os outros 99? Claro que não. Mas se eu publicar na revista científica, e isso é permitido, que essa droga diminui a incidência de infarto ou miocárdio em 50%, o que você entendeu? Que de cada 100 pacientes que tomam, 50 vão se beneficiar. O que não é verdade, é que a verdade está aqui. Então eu tenho dois modos de apresentar esse resultado. Eu posso apresentar o que se chama risco absoluto, a redução foi de 1%, ou apresentar o risco relativo, que é aquela história, você quer 90% do que está atrás da porta A ou 10% do que está atrás da porta B? É mais ou menos assim. Então você lê o trabalho e lá está dizendo que estatina reduz infarto do miocárdio em 50%. E você tem a impressão de que se você tomar, de cada 100 pacientes, 50 vão se beneficiar. É muito menos que isso. Se eu avaliar, eu já fiz isso, todos os estudos de reinfarto da estatina, ela melhora menos de 0,5%. Ou seja, 200 pacientes têm que estar tomando estatina para um se beneficiar. E agora, como é que fica, depois que eu tive dessa explicação estatística? Infelizmente, o médico não é um especialista em estatística, como eu sou, estudei, fui para Harvard. A primeira coisa que eu fiz lá foi estudar estatística, senão eles não me aceitavam. Então você imagina o seguinte, agora que você tem a explicação, o médico lê num trabalho científico, estatina reduz infarto miocárdio em 50%, e sai publicado no jornal, sai nos grandes jornais do Brasil, e na realidade é mentira. Isso é uma grande mentira. E se fosse uma coisa inócua, tudo bem, mas e os efeitos colaterais? E o preço, que é caro? E aí, como é que fica? Doutor, é justamente isso, as pessoas estão aqui em polvorosa, né, perguntando o que nos resta, né? O que nos resta é fácil, o que nos resta é você não adquirir a doença. Mas isso é uma questão de esforço próprio, não é o seu médico, não é o serviço de saúde que vai te trazer essa coisa, que vai te trazer esse legado. Saúde é um legado de quem sabe se cuidar, de quem se alimenta bem, de quem tem um estilo de vida saudável, de quem faz atividade física. E de quem tem conhecimento de verdade também. Que tem conhecimento da prevenção, entende? E que entende de saúde e não de doença. Justamente por isso, doutor, porque não é o caso da maioria das pessoas que está comentando aqui, mas estatina é uma droga muito prescrita para baixar o colesterol. O senhor pode me dizer, é o medicamento que é mais vendido no mundo todo, né, doutor? O Lipitor, que é o medicamento atorvastatina, ele já vendeu até hoje 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de que dólares. É o apogeu do Bill Gates, quando ele era o homem mais rico do mundo, o apogeu dele, todas as empresas dele, chegou a adquirir 100 bilhões de dólares. É um medicamento, dentre todas as estatinas, já vendeu mais de 100 bilhões de dólares. Doutor, e aí, esse medicamento, né, prescrito em nome de uma estatística que o senhor está derrubando aqui, sustentado em nome de uma estatística que os estudos sérios, né, e isentos de conflitos de interesse não sustentam. Sim. Além de tudo, cumpre o que promete, ou seja, diminui... Em torno de 30% a 40%. Tem nada que baixe o colesterol, mas o colesterol não foi feito para baixar. Esse é que é o grande problema. Não adianta eu procurar a minha carteira onde está a luz, se eu perdia lá na escuridão. Mas eu estou procurando porque aqui está a luz. Você vai procurar onde você achou, onde você perdeu. Você só vai achar ela lá, meu filho. Você não vai achar aqui porque está a luz. Então isso é uma ilusão muito grande, você baixar o colesterol, porque não existe nem... Todas por exemplo, o grupo Cochrane, que é o grupo que em 2011 passou a pertencer à Organização Mundial de Saúde, não fez levantamento, chegou a conclusão nenhuma, que é o grupo mais sério que tem. Eles decidiram que isso não tem nada a ver.
Então, é um problema muito sério mesmo. Aí você diz assim, mas acontece que a estatina, ela não só baixa o colesterol, ela é um anti-inflamatório. Sim, então usa um anti-inflamatório natural, pô. A curcumina, ela é ótimo anti-inflamatório, é um dos mais potentes anti-inflamatórios que a natureza faz, tem 10 vezes mais efeito e custa 10 vezes menos. Entendeu? Então isso não é justificativa para usar, você me desculpe. Eu não vou matar um mosquito com um fuzil. Que é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo. E se dissesse que a gente estava tendo algum tipo de mudança no cenário de morte por doença cardiovascular, mas os gráficos continuam sempre os mesmos. E agora está aumentando a incidência de insuficiência cardíaca congestiva. Está morrendo de doença cardiovascular. Só que o perfil está mudando. Porque a estatina também causa doença, insuficiência cardíaca congestiva. Para você baixar o colesterol, porque o colesterol ele é feito acetil-CoA, que entra na cascata do mevalonato, vai até farnesil-pirofosfato, desculpe as palavras feias aqui, e aí abre um leque, onde vão os dolicóis, onde vai a coenzima Q10, onde vai o esqualeno, onde vai a vitamina K2. Então, quando eu baixo o colesterol, eu baixo o 4K2, eu baixo dolicol, eu baixo coenzima Q10 e assim por diante. E eu baixo esqualeno, que são coisas importantes para o organismo. O criador não ia colocar isso tudo lá de sacanagem, pô. Por que está em todo lugar? Por que todos os hormônios são feitos de colesterol? Por que a bainha da mielina é feita de colesterol? Por que a bile é feita de colesterol? Qualquer lugar que você for, por que é o precursor da vitamina D3? Por que a testosterona, a progesterona, tudo isso é feito? Você entendeu? E tem estudo na literatura, se alguém me processar, eu estou aqui para me defender, mostrando o seguinte, que quando você para a estatina, você diminui a mortalidade. Tem trabalhos publicados. Para de tomar estatina? Diminui a mortalidade. Tem trabalhos. Doutor, as pessoas estão perguntando, acho que a gente pode ajudá-las. Quais são os principais sintomas? Se o colesterol é esse nutriente, né, essa substância tão poderosa, quais são os principais sintomas de quem baixa o colesterol? O que a pessoa que está assistindo a gente pode estar sentindo e que é um efeito da falta do colesterol? A principal causa do colesterol aumentado é hipotiroidismo. Então é um absurdo eu pegar um paciente que está com hipotiroidismo e baixar o colesterol, porque o colesterol aumentado lá é um mecanismo de defesa. Então eu vou lá, trato o hipotiroidismo, o colesterol desaparece. Agora, a pessoa que está com colesterol muito baixo, ela tem distúrbio cognitivo, ela tem predisposição a câncer, ela tem uma fraqueza muscular, ela tem dores musculares generalizadas. O paciente vai falar, doutor, desde que eu comecei a tomar esse remédio, dói tudo. Ah, mas não tem nada a ver com remédio, não. E a pessoa está com 140 de colesterol. E aí o que acontece? Ele agora não tem colesterol para produzir vitamina D3, não tem colesterol para bainha de mielina, não tem colesterol para proteger o sistema imune, não tem colesterol para formar testosterona, para formar estrogênio, para formar progesterona. Todos os hormônios esteroidais estão comprometidos. Então a pessoa, eu já vi professor universitário ter que parar de dar aula, porque a memória fica tão comprometida, não é em todo mundo, mas casos, que enquanto ele não para a estatina, ele não melhora. Doutor... Eu não sou o único no mundo falando isso não, viu, gente? Isso aí, se você pegar os estudos, eu acho que você está aí me assistindo, você tem essa obrigação de dar uma estudada, você pode procurar o Dr. Google e começar a estudar. Procura o Google acadêmico, que é o Google científico, que hoje é a melhor plataforma que tem. Muito melhor do que as plataformas que tem aí. Doutor, eu queria que o senhor aproveitasse isso, porque o doutor Firmino, um cardiologista, está perguntando insistentemente se o senhor conhece algum estudo na literatura mostrando que o colesterol baixo e tem relação com o risco cardiovascular aumentado, né? Existe isso, doutor? Existem estudos assim, ó. Em criança, colesterol baixo predispõe à infecção e morte. No indivíduo idoso, com mais de 65 anos de idade, tem vários estudos na literatura, não é nenhum nem dois, não, vários, mostrando que vive mais
quem tem o colesterol mais elevado. Você acredita isso? A partir dos 60, principalmente a mulher. Principalmente na mulher. Você ter o colesterol elevado faz bem para você viver mais. Para você ter uma ideia, eu consumo esqualeno. Sabe com que finalidade? Aumentar meu colesterol. Nossa. Eu tenho 73 anos de idade, estou cheio de saúde. Tá? Doutor, as pessoas estão perguntando assim, então agora eu vou deixar meu colesterol ficar alto, eu não preciso fazer nenhuma mudança. Eu acho que é um bom gancho para a gente esclarecer algo que sempre que o senhor está do meu lado perguntam, ao meu lado perguntam, e eu acho que é uma boa oportunidade, porque as pessoas falam, e agora, em quem eu acredito e tal, e voltam a falar assim, é que nem o ovo, uma hora faz bem, uma hora faz mal. Finalmente, doutor, responda para as pessoas. O colesterol elevado é um marcador. Em alguns casos, ele vem mostrando que alguma coisa metabolicamente está errada. Mas não é ele que está causando, não. Então, você tem um hipotiroidismo, o seu colesterol aumenta como mecanismo de defesa para combater a mucina que está sendo formada. Agora, eu ir lá e baixar esse colesterol é um pecado. Eu vou lá, equilibro a sua tireoide e o colesterol normaliza. Então, ele é um biomarcador em muitos casos. Existem aquelas hipercolesterolemia familiar, que são muito raras. Perguntaram bastante. Que são muito raras. Existem essas, onde o colesterol está 700, 800, 900. Mesmo nesses casos, eu acho que o caminho não é a estatina, tá bom? Mesmo nesses casos. Porque você tem mais de um caminho que leva a Roma. Você tem outros mecanismos, que não dá tempo de discutir aqui, que eu discuto com colegas, com alunos que eu dou aula, mostrando como é que você chega lá. Porque se a estatina baixasse o colesterol e fosse inócua em outras coisas, seria uma beleza. Mas às vezes o preço é muito caro. Eu tenho colegas que pararam de atender no consultório porque tiveram rabdomiólise, ficaram sarcopênico, não conseguiam andar mais, entendeu? Eu tenho pacientes pacientes de colegas que têm rabdomiólise. Eu acompanho via o colega, como é que é, porque eu não tenho consultório, não tenho nenhum interesse nisso, a minha missão de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Eu não atendo ninguém, não indico ninguém, eu estou aqui para estudar e trazer para você o conhecimento. Eu tenho cursos para médicos, onde eles vão lá, aprendem comigo e vão exercer a medicina deles. Certo, doutor. Eu perguntei sobre o ovo justamente porque as pessoas sempre quando sempre quando se deparam com um conhecimento que elas não estão acostumadas, elas citam o ovo porque o ovo fica naquela coisa, faz bem ou faz mal? Então, o ovo tem 20 anos que eu falo, que eu vou falar aqui agora. Se me trouxer um trabalho mostrando que o ovo faz mal, eu rasgo meu diploma médico. Você pode ter assim, o ovo frito em canola prejudica. A batatinha frita em canola prejudica. A mandioquinha frita em canola, qualquer coisa que você fritar em canola é prejudicial. Aí já não tem mais nada a ver com ovo. Eu estou falando do ovo cozido, eu estou falando de você pôr a água fervendo, depois que a água está fervendo, você coloca os ovos, deixa cozinhar por 7 minutos para matar salmonela se tiver, mas esse período não é suficiente para desnaturar as proteínas e os aminoácidos que estão lá. E com isso, hoje, por exemplo, eu ingeri 2 de manhã, 2 no lanche da tarde, e na hora de vir para cá eu comi mais 2. Hoje eu comi 6 ovos. Olha isso, doutor. Tá 6 ovos 4 cozidos e 2 mexidos. O mexido já é um pouco mais complicado, porque aí você pode oxidar o colesterol que está lá. Eu não recomendo você comer ovo mexido todo dia, toda hora. Agora, ovo cozido não faz diferença, é só benefício. Agora, você tem que entender também que a galinha que botou faz a diferença, porque se a galinha está num ambiente doentio ou ela está doente, o ovo é uma excreção dela. É igual o leite materno. O leite materno é o melhor alimento do mundo quando a mãe é saudável. Se a mãe está viciada em crack, está saindo no leite dela crack. Se ela é viciada em heroína, está saindo no leite dela heroína. Entendeu? Que essa história, porque leite não tem mágica, não tem mágica. Leite é uma excreção da mãe. Se ela estiver doente, ela excreta a coisa doente. Doutor, aproveitando só para a gente falar um pouco mais de gordura, porque as pessoas também estão perguntando muito sobre isso, Vamos né? lá. Então, assim, se o ovo tá tudo bem, é permitido, então aqui o doutor
Deixa eu explicar melhor. Uma gema de ovo tem em torno de 250 miligramas de colesterol. Tá. 10% vai ser absorvido. Nem sei se vai ser utilizado, porque o corpo é muito seleto. Ele fala assim, ó, eu não quero colesterol que venha de fora, eu produzo o meu colesterol. Então, você ingerir colesterol não quer dizer que o corpo vai absorver. Isso é outra coisa, você entendeu? Não é a mesma coisa. Entendi. E isso também a gente precisa de um cuidado que o senhor fala muito, né? Sobre a capacidade do nosso corpo de absorção desses nutrientes. Sim, e daquilo que... Isso é outra história, porque às vezes... Né, eu tenho uma frase que eu digo assim, ó, você é o que a comida da sua comida comeu. Eu comecei assim, você é o que a sua comida comeu. Aí eu evoluí, você é o que a comida da sua comida comeu. Vou te dar um exemplo. Aqui tem uma planta. Essa planta, ela para absorver o que está no solo, ela tem que ter uma estrutura embaixo dela chamada micorriza. Uhum. Se não houver micorriza, não há preparação para essa planta absorver os minerais que estão ali, mesmo que eles estejam ali. O agrotóxico, por exemplo, ele vem e mata a micorriza. Ele prejudica a planta, ele prejudica o solo, que é pior ainda. E esse solo agora não tem micorriza. Essa planta agora, além de ela estar contaminada com agrotóxicos, ela também está doente, porque ela não absorveu os minerais, as vitaminas que ela precisava. Um animal herbívoro vem e come essa planta. Ele está doente, porque ele comeu a planta doente. Um animal carnívoro vem e come esse herbívoro. Agora o carnívoro está doente. Agora eu vou lá e como o carnívoro. Então eu comi um animal, comi o animal que está doente, que comeu o animal que está doente, comeu a planta que está doente, porque o solo está doente. Então eu digo, eu só vou resolver o problema da medicina no mundo o dia que eu resolver o problema do solo. Esse é o grande problema da humanidade. Eu estimulo a pessoa a fazer o seguinte, um jeito de você sair fora disso é um pouquinho mais caro, mas é comer alimento orgânico, entendeu? Que é o que eu faço na minha casa. Aí você fala, mas é caro. Caro é um dia de CTI no hospital. Isso é caro. Isso é caro, Isso né, é muito doutor? caro. Quando a gente perde a saúde, a gente lembra da falta que ela nos faz, né, doutor? A gente percebe disso. Mas voltando à história lá do lobo mau, quer dizer, o lobo mau vai continuar sendo mau se você continuar ouvindo só a versão do Chapeuzinho Vermelho. O que acontece? Se você escuta só a versão do que tem aí sobre colesterol, você acha que colesterol é bandido, você acha que você tem que baixá-lo, você... Agora, eu convido você a fazer um estudo mais profundo, porque hoje tem uma vantagem enorme. Antigamente, quando eu estudei, me formei em medicina, vai fazer 46 anos, você só tinha um livro de medicina, se você fosse acadêmico de medicina, e você comprava o livro, não é na livraria, era vendido na faculdade. O vendedor ia lá vender. Hoje, o conhecimento está democratizado. Você entra na internet, você entra no Amazon.com, você compra qualquer livro médico e você lê, ninguém te segura mais. O céu é o limite. Então eu estimulo você a pesquisar, poxa. Porque isso que eu estou falando aqui, no mundo científico, todo mundo sabe disso. A Bíblia te ensina como ir para o céu, o pessoal está indo para o inferno. Não segue, pô. Está lá a regra, o que é para fazer, né? Seguir, não é só ler a Bíblia, é você praticar o que está na Bíblia. E está o caminho para você. Agora, se a pessoa não pratica, ela lê, mas não pratica, também não adianta nada. Não é um conhecimento do pescoço para cima. Isso é um legado que você tem da disciplina que você tem, de poder, aquele doce gostoso, você não quer comer ele hoje. Você fala, mas eu não vou fazer mais isso. Não, você escolhe um dia do mês, você fala, hoje é dia de contravenção. Eu faço com meus netos. Uma vez por mês eu levo eles para comer porcaria, entendeu? Porque também quer viver. Então, eles, na idade deles, todos 8 anos, 7 anos, querem viver, né, doutor? Querem viver, mas sabe da importância de ter a manutenção. Mas o resto do mês come brócolis. Não é verdade? Agora, doutor, não sei se o senhor pode me responder e não sei, porque essa é uma dúvida que eu sei que está na cabeça das pessoas, né? Por exemplo, se a gente, o senhor já me disse isso, né? Que se a gente for contabilizar e se a gente for falar para todo mundo, colocar na ponta do lápis mesmo todo o dano que a estatina já provocou, seria um medicamento proibido. Exatamente. Ao mesmo... Eu acredito que um dia vai ser, entendeu?
Deixa eu fazer um parênteses aqui que é importante. O primeiro país a lançar estatina no mundo foi os Estados Unidos. A primeira empresa a lançar estatina no mundo foi a Merck Sharp & Dohme. Ela lançou o Mevacor, que é a lovastatina. Eu era diretor médico da Merck nos Estados Unidos. Eu devo saber o que eu estou falando, porque eu estava lá dentro participando do processo todo. Então é com conhecimento de causa que eu posso falar dos efeitos colaterais. Tá bom? Tá? Fica essa dica. Ao mesmo tempo, doutor, o senhor falou aqui da curcumina, da cúrcuma, e isso quase ninguém tem acesso a essa informação. Porque isso não é patenteado, querida. A indústria farmacêutica, que ela é indústria para ganhar dinheiro, ela está certa, o foco dela é dinheiro, e os acionistas têm que ganhar dinheiro, ela só gosta de trabalhar com remédio patenteado. Porque o remédio patenteado é assim, a patente farmacêutica, ela dura 17 anos. Se eu descobrir uma molécula nova aqui hoje e conseguir provar para as autoridades que essa molécula não existe no planeta Terra e eu vou desenvolver ela para tratar a gripe, porque eu acho que ela vai funcionar, ela é minha por 17 anos. Eu vou gastar mais ou menos uns 8 anos, 9, para colocá-la no mercado. E eu vou ter exclusividade sobre ela 9, 8 anos. Tá certo? Só que para eu ter essa patente, eu tenho que provar para as autoridades que isso não existe no planeta Terra. Eu não posso patentear nada que a natureza fabrique. Eu não posso patentear oxigênio, eu não posso patentear zinco, eu não posso patentear selênio, eu não posso patentear raio solar, porque a natureza faz. Então eu vou conseguir uma coisa que não existe no planeta Terra. Sabe como é que chama uma coisa que não existe no planeta Terra? Chama-se ET. Isso é um extraterrestre. Quando eu coloco esse extraterrestre na boca, o meu organismo fala assim, o que eu faço com isso? Eu não conheço essa molécula. Ela não existe no planeta Terra. Eu nunca me deparei com ela. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou eliminá-la. Então começa um processo de eliminação. Se você abrir uma bula de um remédio, você vai ver que tem lá umas 5 linhas de indicação e as 2 páginas de efeito colateral, que a lei obriga a colocar. Agora eu te pergunto, você está interessado em tomar uma coisa que tem 5 linhas de indicação e 2 páginas de efeitos colaterais, tem alguma coisa errada. Então o ideal é você usar o remédio em última análise. O ideal é você não adquirir a doença. E isso aí está disponível para você. Você tem que aprender a comer bem, você tem que aprender a dormir bem, você tem que aprender a ter uma atividade física boa. Eu faço atividade física todo final de tarde. Hoje eu tinha que vir para cá, eu fiz mais cedo. Eu já fiz minha ginástica hoje, já fiz minha sauna hoje, já pulei 500 vezes numa cama elástica, já fiz o power plate, já fiz a plataforma vibratória, eu já andei na esteira, eu já fiz a sauna, entendeu? Pronto, eu estou aqui, eu cumpri essa missão hoje. E faço ela todos os dias, porque eu quero continuar tendo saúde. Que adianta eu ter esse conhecimento todo e não ter um corpo saudável para carregar esse cérebro? Isso é um legado que eu estou deixando para mim mesmo, é saúde, entendeu? Agora, a pessoa quer encontrar uma pílula que ela vai tomar e vai resolver o problema. Não é assim, meu Deus. Ela quer comer o bolo inteiro, 3 pedaços do bolo de aniversário. Não é assim. Mas há um caminho a ser seguido. E para vocês que estão agora aqui nos acompanhando, eu até vou pedir para ver se está todo mundo aqui à disposição já, mas para vocês que estão nos acompanhando aqui, preparamos para o senhor, tá, doutor? Queria que o senhor acompanhasse com a gente. Quem está acompanhando aqui no Instagram, vai ter uma interrupção, não vai ver o vídeo que a gente preparou aqui. Vai escutar a voz? Mas vai escutar a voz ou pode acompanhar no link que está no perfil do Dr. Lair, né? No link aí que está na descrição, pode acompanhar. Se clicar nesse link, vai acompanhar. Mas nós preparamos aqui para as pessoas, doutor, porque a gente recebeu um depoimento de alguém que seguiu as normas, todas que eram prescritas, né? Não tem remédio nenhum. Eu só trabalho com estilo de vida, suplementação, eu não receito nada, tá bom? As orientações são orientação que eu nem precisava ser médico para estar dando. Claro. E eu queria que vocês conferissem essa história com a gente, porque é como o senhor diz, né? Primeiro seguiu um mapa errado.
as coisas não deram muito bem, mas depois encontraram um caminho mais seguro a ser seguido, e é essa história que a gente queria que vocês acompanhassem agora aqui conosco. Pode rodar, tudo certo? Vamos lá. Eu estava em casa, deitado na minha cama. A gente está sempre com o celular do lado. Aquele dia, não sei porquê, eu tinha ficado o meu e da minha mulher na sala. E eu vi que tinha mensagem da minha mãe, tinha mensagem do meu tio, muitas. E foi muito duro, né? Muito duro porque foi a primeira sensação, assim, que você tem que realmente ele pode morrer. Meu pai, ele vem de uma família de cardíacos. Ele tem 4 irmãos, os 4 infartados. E ele tomava estatina, tomava omeprazol, tomava aqueles... Meu pai também é diabético e ele tomava os remédios da medicina tradicional, mas ele nunca estava bem. Eu vi que tinha alguma coisa errada. E meu pai chegou a infartar. Meu pai era um herói. Ele me criou do jeito que ele... melhor que ele podia fazer. E foi trabalhar longe para pagar minha faculdade. E na hora que eu comecei a ficar bem na vida, ganhar dinheiro, eu vi ele começar a ir embora. E quando ele chegou a infartar, nós começamos a seguir religiosamente as coisas que ele ensina. Então todas as medicações foram trocadas, ele não toma beta-bloqueador, ele não toma estatina. E quando ele tomava o beta-bloqueador, ele era outra pessoa. Graças ao trabalho do Dr. Laíro, eu acho que é por isso que meu pai está vivo. Porque não é só que a medicação ia matar. Eu nem acho que ia matar num curto prazo. Mas ela tira a energia, quando ela tira a energia, eu acho que tirava a autoestima dele não conseguir fazer as coisas. Aí acaba virando mesmo, se deixar, vira um velho que vai ficar na frente da televisão de pijama o dia inteiro, assistindo televisão. Hoje ele tem energia. Ele vai para a obra todo dia, ele trabalha todo dia, ele está na discussão todo dia. Meu pai é extremamente essencial e importante, ele não trabalha porque não tem que fazer, não, é empresas que sem ele é uma, com ele é outra. Então, é isso. E essa energia que ele voltou a ter, eu agradeço muito ao trabalho do Dr. Laíro Ribeiro. Isso eu falo assim, para quem tem pai, que às vezes a gente vê doente e vai no médico e aumenta a dose de remédio, dá uma chance para a medicina do Dr. Laíro Ribeiro, que não tem, ela só é o que está publicado. Só que ele não tem rabo preso com ninguém, ele fala o que tem que ser falado, ele mostra o que tem que ser feito, e é só seguir. Eu sempre fico emocionada, doutor, porque a chance de renascer e a chance que as pessoas têm, e elas nos escrevem aqui, então Luiz Sartorelli, o Ilmar, o Moisés, que são os nossos parceiros e que também sempre que estão nessas transmissões nos trazem esses relatos tão impressionantes, né? O Júnior Alac, o Ricardo, o João Dapper, né? Todos os nossos parceiros que nos possibilitam ter o contato com histórias como essa, nos fazem ter a certeza que a gente está num caminho aqui certo, porque não é difícil comprar essas brigas, não é mesmo, doutor? Não é difícil não é fácil comprar essas brigas. É complicado, porque é o Davi contra Golias, né? Você está indo na contramão do que está estabelecido aí. Mas o que eu posso dizer é que a sua saúde, ela depende de você, ela não depende do seu médico, não. Nem o sistema de saúde, nem o médico pode trazer saúde. Ele pode até tratar uma doença sua, mas regenerar a saúde é um trabalho individual, você não pode delegar isso para ninguém. Você tem que aprender o caminho das pedras, seguir ele, você tem que entender que a saúde vai a cavalo e volta a pé, quer dizer, vai precisar de 3, 4, 5, 6 meses, às vezes, para voltar ao que era. Com paciência e persistência, você chega lá.
Doutor, a gente já está indo, eu sei que temos anúncios ainda importantes a fazer, a gente já está indo para a última parte dessa nossa aula online. Eu sei que as pessoas estão perguntando aqui. Eu queria só que apareceu essa pergunta em um nome que eu nunca tinha visto aqui, doutor, só para a gente ter a chance de explicar sobre a síndrome de Brugada. É assim que se fala, doutor? O que seria isso? A síndrome de Brugada é uma síndrome onde o paciente apresenta com taquicardia ventricular polimórfica, que pode degenerar para fibrilação ventricular e morte. Ela acontece mais em seres masculinos, sexo masculino que feminino. Ela acontece mais em asiáticos, tem uma predisposição, é uma doença, um gene autossômico dominante, que é o SCN5A, SCN5A, e ela foi descoberta por 3 irmãos espanhóis, que é o Pedro, o Joseph e o Ramon, que hoje trabalham em Barcelona e desenvolveram esse processo. E a gente encontra ela do seguinte modo: a gente faz um eletrocardiograma e o paciente apresenta com a elevação do segmento ST em V2 e em V3, e tem uma história de morte súbita na família. Ela é uma doença rara, uma síndrome rara, isso aparece 1 em cada 2.000 casos, mas na família, às vezes, se encontra 5, 6, 7 membros. E quando se encontra um membro da família que teve uma parada cardíaca, foi ressuscitado, e você faz o eletrocardiograma e ele tem isso que é patognomônico, que é uma elevação do segmento ST nas precordiais V2 e V3, aí você faz o eletrocardiograma de toda a família. E todos aqueles que você identifica com isso, eles têm que ter o que se chama um desfibrilador cardioversor implantável. Eles têm que implantar dentro do tórax um desfibrilador. Caso eles tenham a crise, o desfibrilador dispara e eles voltam para a vida. Então eu conheço gente que vive com isso. Às vezes eu conheço motorista de táxi, está dirigindo, dá a crise, o desfibrilador dá o choque, ele continua dirigindo, nem chega a bater. Olha isso, doutor. Então isso é feito para a família inteira, porque é um gene autossômico dominante, e isso acontece em família. Geralmente a história é assim: o meu avô morreu dormindo. Geralmente a morte, a taquicardia ocorre, essa taquicardia ventricular polimórfica, ela ocorre em repouso. Entendi. É mais masculino, é mais pacientes asiáticos. Pelo conhecimento aqui, doutor, nunca tinha ouvido falar, e sei também que todo dia todo mundo pode fazer alguma coisa pela própria saúde, não é? O senhor descreveu aqui uma síndrome que pode acontecer nas famílias, mas as pessoas... Essa aí é genética, né? Hereditária. Hereditária, mas as pessoas, mais do que vítimas da genética, têm sido vítimas da falta de conhecimento e dos hábitos são ruins. Vítimas da ignorância, né? Porque na faculdade de medicina a gente só aprende a trabalhar com remédio. Nós temos uma lavagem cerebral e só trabalhamos... Tudo aquilo que sai fora do remédio parece que não é científico, sabe? É assim. E nós médicos temos uma defesa muito grande. Quando a gente não entende uma coisa, ao invés de dar o braço a torcer, a gente fala assim: isso não é científico. Mas hoje você tem o Google acadêmico, que é o Google científico, que é uma plataforma muito superior que a PubMed, muito superior, muito mais rica, com muito mais revistas científicas. Você entra lá e digita em inglês, e de repente aparece 10.000, 11.000 citações científicas de uma coisa que você acabou de escutar do profissional de saúde. Isso, quando eu escuto, isso não é científico, eu já sei que a pessoa não está fazendo o dever de casa dela. Olha só, o Dr. Lair faz o dever de casa dele todos os dias, entre 8 e 10 horas por dia, se dedicando aos estudos, né? Hoje, quando tivemos novamente contato com a história do pai do Eduardo, que vocês tiveram a oportunidade de assistir aqui, nossa equipe ficou tocada, doutor. Então, se o senhor me permite, sim, só uma informação agora. Recentemente, nós tivemos a abertura do seu programa editorial Coração Anti-Infarto. As inscrições, elas foram encerradas, né? A gente tem um prazo acordado com o senhor e a gente encerra. Nós temos muitos e muitos e muitos pedidos para reabertura das inscrições nesse programa.
O senhor sabe e nós também sabemos do potencial transformador que um programa como esse, que em 9 semanas apresenta não só a curcumina, mas o ômega 3, o magnésio e o passo a passo que a pessoa precisa dar para cuidar do seu coração. Em nome de todos os pedidos e de tudo que chegou até a nossa equipe, hoje a gente está aqui para anunciar que de forma muito rápida e relâmpago, até as 23h59 de hoje, então faltando poucas horas, nós vamos reabrir as inscrições, tá, doutor? Tá bem. É muito rápido mesmo, mas para dar a oportunidade de quem assistiu, está tocado e está comprometido com uma mudança, com uma prevenção e com uma saúde extraordinária, que o senhor diz que é um direito de todos, não é isso? Exatamente. Só mais um recado super rápido, se você se identificou, se você acredita que o programa é para você e tem alguma dúvida, a nossa equipe está aqui à disposição, temos pessoas de plantão para vocês, elas estão no telefone ligação local 40206720, mas você pode se inscrever e até às 23h59 no link que está aqui fixado na descrição do Facebook, do YouTube, e para vocês que estão nos acompanhando pelo Instagram, ele está fixado na descrição do perfil do Dr. Lair, nossos parceiros também em rede nessa transmissão, o link que está na descrição do vídeo, lá tem a informação e o passo a passo para você fazer inscrição nesse programa no botão aqui embaixo, certo? Pedindo para eu repetir o telefone, 40206720, 40206720, mas o link na descrição é automático, se você tiver habilitado, você participa desse programa. Doutor, a saúde faz parte da sua missão de vida, né? Ajudar as pessoas a terem saúde. Muita gente perguntando se o senhor vai ser ministro da saúde. Não, não é verdade. Eu fui abordado, mas esse não é meu interesse de jeito nenhum. Meu trabalho é esse aqui, eu quero ter saúde pelos próximos 10 anos, sem problema, e eu teria que mudar tudo. Eu vou continuar nesse trabalho aqui, essa é a minha missão de vida, transformar as pessoas de uma forma alegre, poderosa, com amor e sabedoria. Com amor e sabedoria, doutor, sempre vai estar disponível para vocês, para oferecer um conteúdo gratuito e de qualidade, mas para quem precisa dar um passo a mais nesse conhecimento, tá tudo compilado, com a chance de participar de um encontro presencial, de uma palestra presencial com o Dr. Lair e também receber este livro que não está em lugar nenhum, né, doutor? Nenhum lugar nenhum, só aqui. Doutor escreveu esse livro para os assinantes do programa Coração Anti-Infarto, chega na sua casa, um passo a passo. Programa completo. Completo. Uma dedicação, um trabalho em tanto, né, doutor? Preparado para essa nova turma? Preparado. Mas eu gostaria de ter as minhas palavras finais aqui. Por favor. Que é o seguinte, olha só, teve uma época que a Terra era considerada plana, até que alguém veio e disse que ela era redonda. Teve uma época que o centro do sistema solar era a Terra, até que veio um grupo de astrônomos, liderado depois por Galileu Galilei, e mostrou que o centro do sistema solar é o Sol, e não a Terra. Mudou tudo. Isso chama mudança de paradigmas. O paradigma do colesterol começou errado lá atrás. Se você for estudar, você vai ver que... Tem um livro chamado O Mito do Colesterol em inglês, você vai ler lá, está tudo explicadinho lá para você. Então, esse mito nos prejudica muito. Só que dá muito dinheiro, isso é um poder econômico. Então é aquela história do Davi contra o Golias, entendeu? A indústria farmacêutica, ela cuida da doença, ela está certa, ela está na dela. Ela quer ganhar dinheiro para os acionistas, tá? É isso aí. Mas muita gente sai prejudicado com essa história. Você lembra que eu comecei com uma frase de impacto dizendo o seguinte, que o lobo mau vai continuar sendo mau se nós continuarmos escutando a versão do Chapeuzinho Vermelho. O colesterol ia continuar sendo ruim até que você escuta uma outra versão. Você agora tem duas versões. Você tem a versão do colesterol bandido e você tem a versão do colesterol mocinho. A decisão é sua. Eu acho que você não precisa acreditar em mim, não. Eu acho que você pode fazer o seu dever de casa e pesquisar, e você vai ver que os cientistas que realmente cuidam disso, todos eles são unânimes. Mas não tem jeito de calar a boca, porque a pessoa dá dinheiro baixar o colesterol, entendeu? E contra o poder econômico é uma coisa muito complicada.
Mas pelo menos eu fiz o meu trabalho, estou com a minha consciência tranquila.